Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje é para falar bem, na verdade, um dia muito parado, poucas notícias saíram, as que saíram também não me chamaram a atenção a ponto de fazer um vídeo. Até teve uma no GE falando que o Miguelito treinou no profissional, mas como eu já fiz vídeo ontem sobre ele, também teve fim de semana, eu falei, vou ficar batendo na mesma tecla sempre. E amanhã tem treino ainda também, enfim, antes do jogo, né? Então deixa pra lá. Então realmente um dia meio parado, então eu resolvi fazer meio que uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha aí que nem envolve tanto o Santos de agora, né? Porque eu resolvi não citar ninguém do time atual, né? Mas como vocês já puderam ver no título, eu separei 10 jogadores que, na verdade, são 9, né? Que eram ruins, tá? E eu olhando assim, ou se não eram ruins, pelo menos a grande maioria achava ruim, tá? Enfim. Que eu defendia, entre aspas, no Santos, e um extra, são 9 e um extra. O extra eu acho que é mais polêmico, mas enfim, vou explicar. E também vou explicar o porquê de cada um, assim, do nada, só pra descontrair mesmo. Esse vídeo até acho que depois vai ficar só pro pessoal do clube de membros, tá? Que é o tipo de vídeo, como é mais brincando e tudo mais, eu não deixo sempre... tem lá, por exemplo, 10 jogadores que mais me irritaram, enfim, depois talvez eu coloque só pro pessoal do clube de membros, mas fazer esse vídeo primeiro liberado para todo mundo, né? Não completei, né? Porque às vezes acaba zoando algum atleta ou outro, enfim, para não ficar chato, mas tudo bem. A maioria aqui também já aposentou, né? Vamos lá. Primeiro, eu fui pela ordem de temporadas, né? De trás para frente, né? Claro, mas os mais antigos. E o primeiro é de 2005. 2002, 2003, eu comecei eu tenho lembranças mais, né, vívidas de futebol a partir de 2002. E até olhei o elenco e falei, bom, não me lembro nenhum de 2002, 2003, 2004, enfim. Então, aí o primeiro, olhando o elenco, eu falei, pô, esse aqui é um deles. Que é o Tcheco, o meia tcheco que jogou no Santos, fez carreira no Grêmio, no Curitiba, obviamente vocês lembram dele. E ele é o único que simplesmente não tem explicação. Porque eu fui olhar, eu falei, bom, eu não lembro, eu só lembro que eu gostava do Tcheco, mas por quê? Aí você vai olhar, antes ele não tinha se destacado muito, ele surge no Paraná, tal, é emprestado depois, vai pro Curitiba. No Curitiba ele vai bem e tudo mais. Mas eu não assistia outros campeonatos, outros times, né, naquela época, então não tinha por que gostar do Tcheco. Eu não lembro do Tcheco no Curitiba muito, né? Só depois, quando ele volta para se aposentar, claro. Então, simplesmente não tinha. Ele vai parar, o Santos contrata ele do Al Ittihad, né, emprestado. E, enfim, ele joga só 19 vezes aqui, faz pouca coisa, fica nem 6 meses, 7 meses, enfim, e depois sai de empréstimo. Mas eu gostava do Tcheco, não sei porquê, fica aí a curiosidade no caso dele, né? Aí a gente avança 2 anos, e 2007, esse aqui eu só gostava porque ele tinha um chute muito forte, mas grande coisa, porque ele nunca fez porra nenhuma no Santos com esse chute forte. Que era o Thiago Carleto, lateral esquerdo que surge da base do Santos, né? Vocês lembram certamente também. Depois passou pelo São Paulo, Ponte Preta, um monte de time, enfim. Mas ele surge no Santos em 2007, né, da base. Depois ele pega a titularidade, né, em 2008, durante o Campeonato Paulista. Acho que o Kleber estava muito mal, né? O Kleber depois acabou indo para o meio de campo, né? Ele jogou na lateral esquerda, enfim. Ele, Carleto, né? Mas depois foi contratado pelo Valência, né? O Valência pagou 500 mil reais na época para o Santos e contratou ele. O Santos ainda considerava ele uma promessa, né? E até colocou um contrato. O contrato dele estava acabando, o Santos assina um mais curto só para poder pegar um dinheirinho, alguma coisa assim. Gostava do Carleto, mas simplesmente não dava, né? A carreira dele não virou. E quando o Valência anuncia ele, né? Os jornais da Espanha anunciaram como o novo Roberto Carlos, né? Meu Deus, o novo Roberto Carlos passou longe dali do Thiago Carleto, né? Mas, enfim, esse é o segundo. O terceiro, esse aqui é loucura, simplesmente é loucura. Esse aqui não tem como você achar uma pessoa que vai defender isso também. Que é o Adoniran, né? O Adoniran, eu olhei aqui até para ver o ano que ele chega, 2007, né? O Adoniran, volante, não sei se vocês lembram, ele chega vindo era do Ituano ou era do União Barbarense, alguma coisa assim, um time pequeno. Do Ituano mesmo, ele joga no Ituano
e o Santos contrata ele, e assim, cara, simplesmente ele tem um motivo claro, né? É que ninguém gostava dele, eu acho, né? Pelas lembranças que eu tenho, pelo menos, ou poucos gostavam. Eu era um deles por causa do videogame. Simplesmente o Adoniran era bom no Winning Eleven e era sempre escalado por mim. Eu sempre colocava ele no time, então eu achava que ele era bom na vida real também. Esse é o tipo de pensamento que aí é só uma criança mesmo pode ter. Que, meu Deus. E aí depois, até a carreira dele, depois que ele sai do Santos. Linense, Paraná, Sertãozinho, Ituano, Capivariano, Guarani, Operário Ferroviário, América de Rio Preto e Paranavaí. Embaçado, né? Embaçado. Vai saber. E aí a gente passa para 2008. 2008, esse também... Talvez dê polêmica, não sei, mas eu acho que esse aqui tem gente que gosta dele, né? Enfim. Mas era porque o time era muito ruim, né? O time de 2008 era um horror, péssimo, pavoroso, quase caiu, enfim. E era o Bida que chegou emprestado, né, do Vitória naquele ano. Ele assume a titularidade, inclusive, faz 2 gols naquela campanha do Campeonato Brasileiro, que a gente escapa nas últimas rodadas lá, termina em 15º. E gostei dele porque, como eu falei, o time era tão ruim que chegava qualquer coisa minimamente diferente e a gente aceitava. Mas depois foi embora, né? O Santos até tentou renovar o empréstimo com ele, mas com Vitória, né? O empréstimo dele com Vitória. Mas não deu certo, ele voltou para lá e seguiu carreira, o Bida, tá? Que no Santos fez só 16 jogos. Mas algumas pessoas vão gostar dele, hein? Algumas pessoas gostavam dele, que eu me lembro, mas tudo bem. Ainda em 2008, esse é única exclusivamente por um lance. Michael Jackson Quinones, né? Esse eu defendi porque tem um carinho ali com aquele gol espírita contra o Internacional, né? Aquele gol milagroso, sei lá o que você quiser chamar aquele gol, que ele manda a bola na lateral e eu tava na direção daquele chute na lateral. Ele tava cortando, o Michael Jackson Quinones estava cortando pro meio, eu tava na direção. Aí ele manda a bola e lá na lateral bate na cara do Gustavo Neri e vai pro gol, salvando o Santos do rebaixamento, né, naquele ano. E até perdeu um pouco da graça, né, esse gol ano passado, mas naquela época, mesmo com aquele time horroroso, pavoroso e nojento, a gente não caiu. E graças a o gol do Michael Jackson Quinones, o meu pereba aí defendido. Eu falo pereba, mas os jovens usam bagre, né? Eu não uso tanto essa expressão bagre, mas tudo bem. É bagre, pereba, o que você quiser chamar aí. Horrorosos. O outro pra mim esse aí não é ruim. Pra mim esse aí não é ruim. Ele é bom jogador, foi um bom jogador, né? Hoje já aposentou. E tem um número assim absurdo no Santos, né? Que é o lateral direito Jorge Lucas, né? O lateral direito Jorge Lucas que chega em 2009 do Celta de Vigo, né, da Espanha. Depois assina com o Sporting Braga, né? Ele vai para Portugal. Mas ele joga entre 2009 e 2010 20 partidas no Santos, se eu não me engano, 19. E tem 14 assistências. Essas 14 segundo matérias do GE, da ESPN, do UOL, que eu fui procurar aqui para ter certeza, porque eu lembro de ter lido e há pouco tempo, né, e tal, mas era um cara que batia na bola com muita qualidade, né, tinha cruzamentos muito certeiros, e assim, que sejam 14, né, eu vou falar o número menor, 14 assistências em 20 jogos, é muito absurdo isso, tipo, muito, muito absurdo mesmo, mas também acabou se machucando bastante, enfim, mas era um bom lateral, jogou naquele título paulista de 2010, ele jogou, aliás, eu acho que ele joga na Copa do Brasil também até, certamente ele tem a medalha dos 2 títulos, mas no Paulista eu tenho certeza, ele deu assistência contra o Monte Azul, por exemplo. Enfim, Jorge Lucas. E aí, acaba um pouquinho a questão de jogadores mais folclóricos e tal, porque aí eu acho que eu começo a entender mais de futebol. Não que eu entenda hoje, né, mas entender um pouquinho mais do que quando você tem aquele horário mais de criança, né. Tanto que pula alguns anos aí, e eu vou falar mais 3, esses 3 são mais recentes, mas também... alguns tiveram ali, esses 3 aí tiveram alguma coisa e eu vou falar, né? 2014, o Diego Cardoso. Diego Cardoso que na época foi mais pela promessa que ele era, né? Eu acho, ele ainda, né, quando ele entra, né? Eu lembro que ele faz um gol no São Paulo, eu tava na Vila Santos e São Paulo 3-0, ele faz um gol. Mas era mais pela promessa, ele chega um ano na base do Santos, ele faz 20 gols, 18 gols, alguma coisa assim. É campeão da Copinha também, aquele ataque que era ele, Jorge Eduardo e Stefano Yuri. Mas enfim... não deu certo, né? Depois acabou rodando, eu tô até na página dele aqui aberta agora. Jogou no Bragantino emprestado, quando era Bragantino ainda. Vila Nova, Guarani,
Botafogo de Ribeirão, isso já depois, né? Operário Ferroviário, São Caetano, Volta Redonda, Sampaio Correia, 15 de Piracicaba, Retrô, Confiança. Só rodou pro time assim e hoje ele tá no glorioso Valletta, tá? Um clube de Malta. Que... Enfim, tá? Autoexplicativo, né? Perdão. E depois tem mais 2 nomes antes do Extra. O de 2015 eu acho que também vai ter muita gente que vai concordar comigo. 2015 e 2016 ele ficou no Santos. Que era o Rafael Longini. O Rafael Longini era mais pela expectativa, né? Tipo, ele faz um bom Campeonato Paulista pelo Audax. No Santos nunca chegou a repetir as boas atuações, né? Para não dizer que não, ele tem uma boa atuação, que ele jogou demais, realmente, contra o Corinthians, né? Que a gente vence por 1-0 na Vila Belmiro, não sei se vocês lembram. Não sei se foi 1 ou foi 2, não foi 1, é. Que ele dá uma cavadinha pro Ricardo Oliveira, o Ricardo Oliveira bate de esquerda cruzado no Cássio, um belo gol. E aquele jogo o Rafael Longini jogou demais, ele foi o segundo volante praticamente ali. Enfim, tem uma grande partida, mas nunca justificou a contratação dele, foi depois emprestado para vários times, nunca deu muito certo, nem sei, não pesquisei onde ele estava, vou até olhar agora, mas rodou por vários clubes, não deu tão certo e acontece, mas esse aí tá no Londrina, segundo o glorioso Wikipedia. Foi emprestado para Coritiba, pro Guarani, pra Ponte Preta, pro CRB, depois ele assina, quando ele acaba o contrato com o Santos, olha só, ele ficou com o contrato com o Santos de 2015 até 2021, mas a última vez que ele jogou pelo Santos deve ter sido lá em 2017, sei lá. E aí quando ele sai do Santos vai pro Operário, depois tem outra passagem no CRB, uma passagem longa de 90 jogos, e tá no Londrina, atualmente está no Londrina o nosso querido Rafael Longini, campeão paulista em 2016 com o Santos, né? E o último, antes do Extra, lembrando, é o Matheus Jesus. E esse também, ele era promessa e tal, né? Surgiu lá na Ponte, depois ele é vendido pro Estoril, né, de Portugal. Tanto que ele joga aqui no Santos emprestado, né? E antes de acabar o empréstimo, o Santos dispensa, enfim. E, cara, eu não sei exatamente porquê. Eu gostava da dinâmica, acho que ele era um cara técnico, dava uma certa dinâmica ao meio de campo do time. Mas talvez porque aquele time era um pouco engessado, né? Em 2017 o Dorival tenta mudar um pouquinho a forma do time, que 2015 era um time diferente já do de 2016, né? Mas de 2016 para 2017 ele tenta fazer uma mudança maior ainda. E para mim aquele time era muito engessado, né? Então acho que ele dava uma dinâmica interessante, mas não a ponto de valer a aposta, né? Do Santos comprar nem nada. Tanto que depois ele é afastado, né? Inclusive no elenco principal. Tinha problemas de extracampo, depois teve no Corinthians também, quando ele passou pelo Corinthians, enfim. Não deu certo realmente. Vai entender também, né? Mas, tipo, tinha alguma expectativa ali, não foi do nada igual tipo o Adoniran, por exemplo, é isso que eu quero dizer, né? Depois do Santos ele passou pelo Gamba Osaka, o Portimonense, o Oeste, o Corinthians emprestado, o Corinthians comprou ele, depois Red Bull Bragantino, Juventude, Náutico, Ponte, e agora está no Vevara em Nagasaki. Tava jogando lá com o Fábio Carilli. E o último Extra, ele não é mau jogador. É que a gente, e eu me incluo nisso, valorizava mais ele porque a nossa fase era horrível quando ele jogou aqui. Mas ele não seria titular nos grandes times do Santos, por exemplo, né? Que é o Maurício Molina, nosso Deus que sangra, né? O Molina nunca foi nenhum craque. Que, repito, ele jogou em um time do Santos que era muito, muito ruim. Então, a gente super valorizava ele, normal. E, claro, fez seus golzinhos, gols importantes, tanto que é um dos maiores artilheiros gringos da história do Santos. Mas, né, não era grande coisa. O Molina, eu gosto muito dele ainda. Fechou? É isso. Eu falei 10, 9 mais o Extra, que seria o Molina. Então falei quais são os perebas, os bagres, os pés de rato, como diria o craque Neto, que você defendeu no Santos. Eu nem coloquei, obviamente, de 2017, 18 pra cá, porque aí eu já peguei raiva de todos os bagres que passaram, não tinha nenhum pra defender, não. Talvez tenha até um outro, mas não tava com saco de olhar, principalmente no ano passado. Fechou? Amanhã a gente volta. Valeu.